Fala galera do Xadrez Complicado, estamos aqui para falar de mais uma partida aqui entre João contra Rodolfo, um clássico aí, a Baita Tubense. Então aqui é partida boa aí. Então aqui já tivemos aqui o Rodolfo jogando de brancas aqui, jogando D4. João aqui respondeu cavalo F6, aqui fomos para as indianas, né? Aqui bispo F4, então já temos aqui um sistema London. Rodolfo já vai para o sistema London. Aqui E6, E3, né? Aqui D5, cavalo F3, C5, C3, e aqui temos a estrutura do sistema London, né? Onde o bispo já saiu aqui em F4, e agora a ideia é trazer o cavalo aqui em D2, né? Trazer o bispo aqui em D3, e aí fazer o roque pequeno, e a estrutura ali tá bem sólida, né? Aqui bispo em G3, né? Roque, bispo D3, seguindo a ideia da London, né? Aqui cavalo C6 e aqui A3, né? Um lance aqui não tão comum na London. Aqui o mais comum é trazer o cavalo para seguir a ideia da London, né? Desenvolver as peças ali onde ela já tem as casas próprias dela, né? Então o cavalo ali seria em D2. Aí seguiu aqui cavalo E4, então aqui o João já coloca um cavalo no centro, ameaçando trocar pelo bispo, né? Esse bispo ali é importante, que incomoda muito aqui as pretas nessa diagonal. Aqui seguiu o bispo tomando, trocar um par de bispo também tão cedo assim, sem nenhuma compensação, às vezes não é tão bom. Aqui seguiu o peão tomando, e agora o peão já ameaçou o cavalo, e agora o cavalo tem que sair, né? Aqui de F, e vai acabar atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento do outro cavalo, né? Já que os peões estão em C3 e A3, então o outro cavalo vai ficar um pouquinho difícil, já que esse cavalo vai ter que sair lá para D2, senão vai ter que voltar, né, para casa inicial. Então agora o cavalo voltou para D2 e o cavalo de B ficou um pouquinho limitado ali, né? Então seguiu aqui F5, ganhando mais espaço, já avançando os peões aqui. Então aqui bispo toma lá em D6, e agora a perigosa entra aqui tomando, né? E a estrutura do João aqui tá bem sólida aqui no centro, né? Então segurou a posição bem aqui no centro, tá dominando o centro, e tem um ponto de apoio lá em D3 aqui, onde pode colocar um cavalo ou um bispo, e aí fica muito perigoso a posição ali. Aqui o Rodolfo segue jogando G3, aqui um lance, uma imprecisão, né? Porque o complexo de casas brancas aqui fica muito fraco, né? Então agora tem pontos de apoio lá em D3 e também em F3, também H3 também pode ser um. Então aqui a posição do João está muito melhor, né? Então aqui seguiu E5 já para atacar o centro, que é abrir um pouquinho a posição, já aproveitando que o rei está no centro, né? E também para libertar aqui o bispo da Casa Branca, né? A pera. Então a seguir o peão tomando que deu com um erro grave, né? Porque essa captura aqui acaba dando acesso do cavalo para o cavalo chegar lá em D3 ou em F3. Então aí é perigoso. Correto aqui seria manter o peão aí, né? Deixar ele tomar para poder segurar ali essa casa aqui para o cavalo não ter o acesso lá em D3 nem F3. Aqui seguiu o peão tomando, o cavalo toma agora em E5, que agora já tem o acesso. O cavalo já está pronto para ir para o ponto de apoio. Seguiu o rei F1, e aqui não teve roque, né? Aqui ele jogou o rei F1, e agora o cavalo em D3. Então aqui deu com um erro. O correto aqui seria já jogar aqui F4. Por que F4? Porque agora a pera já entra com cheque, ganha um tempo ali, e o rei começaria a ficar em perigo aqui. Então seguiu aqui cavalo em D3, um lance que coloca o cavalo no ponto de apoio, né? Mas tinha um lance melhor, que seria abrir a diagonal aqui para o bispo entrar. Aqui seguiu avançando o peão, né? Então o cavalo estava ameaçando tomar o peão, Rodolfo acabou avançando o peão ali. Seguiu aqui B6, de novo aqui um erro. O correto ainda seria avançar o peão para dar o cheque de bispo lá, entrar com tudo ali no ataque, né? Aqui seguiu o cavalo em C4, ameaçando a perigosa tem que sair. Então o dama aqui é 6, já ameaçando aqui tomar o cavalo. Então o cavalo lá desenvolve. Agora finalmente saiu o cavalo de B em D2. Agora bispo A6
Então o bispo aqui já tá dando um raio-x aqui, né, no bebezão lá. Então assim que os cavalos saírem ali, tem ali ataque de raio-x, né, cravada. Então aqui seguiu dama B3. Então aqui também Rodolfo aqui não deixou muito barato, também já fez um raio-x aqui nessa diagonal. Então caso tire o cavalo ali, tá ameaçando a perigosa ali a dama, né? Aqui seguiu o cavalo E5, tentando aproveitar a cravada aqui, né? Mas agora Rodolfo ainda tem uma saída, avançar o peão em B5, ameaçando o bispo. Agora Pedro tem que sair ali. Cavalo toma, seguiu algumas trocas ainda. Cavalo toma e agora sim a Pedro em B7. Aqui cavalo D2, trocando, ameaçando as trocas, né? Aqui é obrigado a trocar, né? Porque tá cravado ali. Então aqui cavalo toma. E agora fomos para um final onde aqui o João aqui jogando de pretos. Tem 2 tijolos e uma pera aqui, né? E 2 tijolos também lá o Rodolfo tem e um cavalo Ito. Mas nessa posição aqui o cavalo do Rodolfo ali é um pouquinho melhor, porque o bispo das pretas aqui é um bispo ruim, né? Mas aqui o João vai tentar melhorar a posição desse bispo aqui e aproveitar os peões aqui atrasados, né? Então aqui o rei já sai para G2, então o rei já sai. Aqui nesses finais aqui já está indo para um final de partida. Geralmente a gente traz o rei para o centro, né? Então já está se encaminhando para um final de partida. É melhor trazer o rei para o centro, né? Já que não tem dama no tabuleiro, então nesse caso seria melhor trazer o rei para E2, né? Mas aqui seguiu o rei G2, agora torre D3 já ameaçando o peão lá de C3, né? Então o peão já está em perigo. Agora a torre veio defender, né? Então a torre aqui já entra defendendo, mas agora segue torre de FD8 e depois de A4, né? Tentando aqui segurar os peões, mas agora o bispo vem ameaçando o cavalo. E agora vai cair o peão, né? Seguiu o cavalo A1, bispo C4 aqui melhorando a posição do bispo. Então o bispo é ruim. O que a gente tem que fazer quando o bispo é ruim? Colocar o bispo na frente dos peões lá, para ele ficar ativo, né? Então aqui seguiu H4, torre D2, torre entrando já na sétima aqui, forçando a troca ali das torres. Seguiu aqui agora bispo B3, né? Então o bispo já está ameaçando o cavalo, ameaçando tomar o peão ali. E agora quando cair esse peão de A, o de B também vai cair, né? Então seguiu ainda bispo, cavalo A3, aqui bispo já tomou um. Aqui a H5 e a torre aqui na sétima. A torre já entra aqui na sétima. De novo ameaçando aqui, não deixando o rei vir para o centro, não deixando avançar o peão de F. Agora a torre de torre H4, né? Tô tentando fazer ameaça aqui de torre F4, né? Mas aqui a torre ficou um pouquinho presa, né? Aqui o torre de A ameaçando o cavalo. E agora tivemos uma imprecisão, né? Aqui teria que tirar o cavalo, né? Mas o peão estaria caindo de B. Mas aqui o cavalo mito acabou ficando sozinho lá. Então aqui depois de torre F4 ameaçando o peão, aqui João defende tranquilo. G4 aqui tentando uma ruptura, aqui torre ameaça o peão já de C. E agora depois das trocas aqui, agora tá caindo os peões da ala da dama, né? Tem um cheque aqui, torre voltando aqui ainda ameaçando o peão. Aqui já caiu e agora temos 3 peões passados, né? E uma peça de vantagem. E aqui não tem como defender, né? Rodolfo aqui ainda fez alguns lances aqui. Peão passado ali fica difícil, né? Então torre cheque aqui, bebezão voltou tranquilo. Agora tá caindo o peão de F, né? Com cheque, mais um cheque. E aqui o rei vem para G6 e agora o peão avança, né? E agora um erro ainda, porque agora tem um cheque, troca as torres. E aí o peão vai promover, né? Então aqui Rodolfo desistiu e a partida aí acabou. Então uma partida bem legal aí desse clássico aí, Abaetetubense.